Amin Gunsir, você é uma lenda no mundo do blockchain. Seu trabalho, na minha opinião, fala por si só, tanto no âmbito acadêmico e empreendedor, quanto tecnológico. Qual foi o momento em que você começou a perceber que poderia realmente trazer isso da pesquisa acadêmica para as bases do blockchain e cripto? Antes do Bitcoin, comecei a investigar questões de coordenação em sistemas peer-to-peer, e o primeiro problema que analisei foi como incentivar as pessoas em redes de compartilhamento de arquivos. Eu criei uma moeda mágica da internet chamada Karma. Você a obtém resolvendo provas de trabalho, como o Bitcoin fez anos depois. Como você passou da sua pesquisa para olhar a tecnologia em particular? Trabalhei em sistemas em grande escala, otimizando sua performance. Trabalhei com bancos de dados de grande escala em data centers de alta performance, operando em velocidades próximas ao limite do hardware. Peguei alguns desses aprendizados e técnicas e comecei a aplicá-los em blockchains. Como foi esse trabalho de construir o ecossistema que é a Avalabs e o protocolo Avalanche que temos hoje? As pessoas querem descentralização, né? O que significa ser descentralizado? Quais são melhores? Existe uma maneira de recuperar moedas que foram roubadas sem violar as garantias de finalidade do Bitcoin? Então nós arquitetamos o Avalanche de uma maneira muito diferente de Bitcoin, muito diferente de Ethereum, Solana e outros, para permitir que ele seja facilmente incorporado por pessoas com necessidades diferentes. Eu queria garantir que as pessoas fizessem justiça à tecnologia e foi assim que acabamos criando nossa empresa para construir o software e construir o Avalanche. Bem-vindo ao podcast do Diniz Guarda no YouTube, apresentado por citesabc.com e wisdomia.ai e business.net. Nesta série temos perfilado os criadores, os realizadores e as personalidades que estão moldando tudo ao redor da maneira como vemos o mundo e especialmente como lidamos com a nossa sociedade quando se trata de negócios e tecnologia. E provavelmente meu maior foco é como podemos trazer essas ferramentas fantásticas que são nossa tecnologia para fortalecer nossa sociedade e especialmente nossos jovens. Hoje estou animado para apresentar um dos pioneiros da indústria blockchain, alguém que tem moldado a evolução da tecnologia desde o seu início até o seu uso prático. Dou as boas-vindas à nossa série Emin Günsirer. Emin Günsirer é um cientista da computação turco-americano e é o cofundador e Chief Executive Officer da Avalabs, liderando o desenvolvimento do protocolo de consenso Avalanche, que sustenta a plataforma blockchain Avalanche e o token AVAX. A Avalabs desenvolve o Avalanche, uma plataforma blockchain de alta velocidade, baixo custo e ecologicamente amigável. Também permite criar e implantar aplicações personalizadas de contratos inteligentes. O AvaCloud auxilia empresas no lançamento eficiente de blockchains completamente gerenciados. Também oferece Core, uma carteira digital segura para negociação, ponte e transação de ativos. OWL Explains fornece recursos educacionais sobre blockchain e Web3, abrangendo conceitos centrais, casos de uso e desenvolvimentos de políticas. Antes de fundar a Avalabs, Emin era professor associado de ciência da computação na Universidade de Cornell. Emin ocupou várias posições de alto nível em corporações como AT&T Bell Labs, Digital Equipment Corporation SRCINEC. Ele cofundou a Bloxroot Labs, uma empresa que oferece uma solução para o gargalo de escalabilidade da camada zero da rede. Anteriormente, Amin também foi ex-codiretor da Iniciativa para Criptomoedas e Contratos Inteligentes, IC3, e esteve envolvido em vários projetos, incluindo o desenvolvimento do Sistema Operacional SPIN, liderando o projeto Nexus Sistema Operacional. Amin também liderou a criação do Karma, um dos primeiros sistemas de moeda virtual peer-to-peer com uma casa da moeda distribuída. Ele também liderou o desenvolvimento do Bitcoin Next Generation, uma proposta de escalabilidade, e do Bitcoin Covenants, focado em aprimorar a segurança transacional. Em 2023, Emin também foi nomeado para o Comitê Consultivo Técnico da Commodity Futures Trading Commission, e ele foi uma testemunha especializada perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos em uma audiência sobre blockchain e ativos digitais. Emin coautorou o artigo Maioria Não É Suficiente, com Itay Eyal, que expôs uma vulnerabilidade no mecanismo de consenso do Bitcoin chamado mineração egoísta.
Emin também foi reconhecido com vários prêmios, incluindo o Prêmio de Carreira da Fundação Nacional de Ciências, o prêmio mais prestigioso, apresentado pela Fundação Nacional de Ciências, Fundação Nacional de Ciências do Governo Federal dos Estados Unidos, para apoiar professores que exemplificam o papel de acadêmicos através da pesquisa e educação. Ele foi nomeado entre os 10 brilhantes da Popular Science, um site americano que aborda tópicos de ciência e tecnologia para o público geral. Emin também ganhou uma patente dos Estados Unidos da América em 2005 por um método de reescrever conteúdo executável para impor propriedades específicas do site. Emin Gunseiter possui um bacharel em Ciências da Engenharia em Ciência da Computação na Universidade de Princeton e um PhD em Ciência da Computação na Universidade de Washington. Amin Gunseiter, você é uma lenda no mundo do blockchain e seu trabalho acho que fala por si tanto na parte acadêmica quanto no lado empreendedor e na tecnologia, bem como na plataforma e no ecossistema. Então, eu gostaria de ir primeiro. Eu amo a Turquia e você vem da Turquia, tenho muitos amigos e, na verdade, base, mas eu gostaria de ver da Turquia para os Estados Unidos da América, mas também um pouco do seu histórico de uma coisa, provavelmente, na sua educação. E você tem um fantástico educação que fez de você quem você é hoje e que eu gosto. Claro, eu cresci na Turquia nos anos 70 e fui para, então, você sabe, o momento decisivo para mim, alguns momentos decisivos para mim da minha infância. Foi essa fascinação com coisas que realmente funcionavam. Nos anos 70, na Turquia era um ótimo lugar, e ainda é, mas naquela época as coisas simplesmente não funcionavam. Você caminhava e o chão rangia, as janelas se fechavam, mas não por completo. Em um país como a Turquia, as construções são rápidas e não são feitas a 100%, mas a 97%, o que é muito mais barato, pois os últimos 3% são a parte mais difícil. Se você não faz isso, pode se virar com as coisas. Eu sempre me irritei com o fato de que muitos artefatos tecnológicos ao nosso redor estavam um pouco aquém. No banco, pediam para voltar amanhã, pois a infraestrutura não funcionava. No aeroporto, todas as telas estavam azuis, fora de serviço. Esse foi um momento decisivo para mim e eu tinha aptidão para matemática. Eu entrei em uma escola secundária americana e me lembro de ir a este enorme edifício com uma porta gigantesca e eu a empurrei. E ela abriu facilmente e fechou atrás de mim com um clique satisfatório. Pensei, estou no lugar certo. Aqui vou aprender a construir coisas que funcionam de maneira realmente bela. Essa tem sido minha fascinação. Conforme eu crescia, aos 18 anos, precisei fazer os competitivos exames de entrada turcos para entrar na escola secundária americana. Tive que competir para se destacar entre 1,5 milhão de crianças, era necessário estar entre os 110 melhores. Ao entrar na universidade, a competição com o mesmo número de crianças se repetia. É muito trabalho e pensei em procurar em outro lugar. E eu tive a sorte de conseguir uma bolsa de estudos muito boa da Universidade de Princeton, graças novamente, à minha aptidão para matemática, e então me encontrei nos Estados Unidos. E então começou toda essa carreira em ciência da computação, sobre construir sistemas grandes e complicados, especialmente sistemas distribuídos que se auto-organizam e se erguem e de alguma forma realizam uma tarefa sem que alguém esteja no comando deles. É uma carreira fantástica da Turquia para Princeton. Então, seu trabalho acadêmico também é muito impressionante. Então, você tem a Universidade de Princeton, 1989 a 1993, PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Washington. Você também lecionou e realizou pesquisas na Cornell, contando um pouco sobre sua trajetória acadêmica. Claro, é muito direto. Então, eu fui para Princeton. Eu estudei Ciência da Computação. Foi fantástico. Foi exatamente como imaginei. Você programa essas máquinas e elas fazem automaticamente, em segundos, coisas que levariam anos para serem feitas manualmente. Então isso foi o início de um novo mundo. Eu queria aprender a construir sistemas maiores e mais complexos. Então decidi que precisava avançar e fazer um mestrado para chegar ao próximo nível. Percebi que fazer um mestrado tem um custo, pois é preciso pagar pelo programa. Mas se você se inscrever em doutorados, eles te pagam para estudar. Isso acaba sendo a grande armadilha, não é? Então, eu não quero alarmar sua audiência, mas é uma armadilha linda na qual você quer cair. Então, você vai para um doutorado, onde te apresentam problemas interessantes que te atraem. Então, me encontrei, fui para a Universidade de Washington, para o programa de doutorado, para estudar lá por 1 ano, para obter um mestrado gratuito e para sair. Então, assim que você aparece, são apresentados diversos problemas intelectualmente desafiadores.
E é tão fascinante que me vi sendo atraído para a academia. E esse encanto de resolver problemas que ninguém conhece, as respostas, é algo que, como você sabe, Muito bem. é algo que isso é a base de uma carreira acadêmica. Então, procurei empregos acadêmicos e tive a sorte de ir para essa Universidade de Cornell, uma das 10 melhores escolas do mundo em ciência da computação, para trabalhar com algumas das pessoas mais brilhantes na construção de sistemas distribuídos. Lecionei sistemas distribuídos por 19 anos em Cornell. Oh, isso é muito impressionante. E também, durante esse tempo, você fez muita pesquisa, como você disse, em computação e também em peer-to-peer, e alguns artigos, até mesmo antes do Bitcoin, que provavelmente, e você é como algumas pessoas até dizem que você é um Satoshi. Eu sei que você sabe essa direção, mas você tem todo esse material, então eu gostaria de falar sobre isso. Então, a partir desta pesquisa, ok, e como você juntou isso a partir desta pesquisa de máquina, e então chegando ao peer-to-peer, que se tornou, em parte, as bases para tudo aquilo que você está fazendo hoje. Qual foi o momento em que você começou a perceber que poderia realmente trazer isso da pesquisa acadêmica também para montar como uma pesquisa que cria as bases, especialmente para blockchain e cripto, como temos hoje, mesmo antes de ir para a Avalanche? Certo, então eu comecei a olhar para isso. Então, antes do Bitcoin, eu comecei a olhar para questões de coordenação em sistemas peer-to-peer. E o primeiro problema que eu olhei foi como incentivar as pessoas em redes de compartilhamento de arquivos. Em 2002, o compartilhamento de arquivos era uma novidade. Todos estavam animados para baixar conteúdo, mas ninguém queria fazer upload. Por que eu faria upload? E isso é apenas risco e ataques à minha largura de banda. Este é um problema comum conhecido como a tragédia dos comuns. As pessoas querem pegar coisas, mas não querem devolver. E então o primeiro problema que eu enfrentei foi: como podemos equilibrar isso? E eu criei essa coisa chamada Karma, que é uma moeda mágica da internet. E você a obtém resolvendo provas de trabalho, como o Bitcoin fez vários anos depois. Para ser claro, Karma não faz tudo o que o Bitcoin faz. Satoshi teve uma percepção brilhante além e acima do que eu fiz no Karma, ao incorporar o processo de consenso na criação das moedas. Ideia fantástica, um grande avanço em relação ao Karma, que tinha criação de moedas e taxa limitada, como no Bitcoin anos antes. Essa foi minha primeira incursão nisso. E então, quando o Bitcoin surgiu, comecei a investigar o Bitcoin, comecei a ver o quão seguro ele é e o que seria necessário para quebrá-lo. E então encontramos a maior falha conhecida no Bitcoin na época, algo conhecido como mineração egoísta, e isso me atraiu. Então ficou claro para mim que havia uma área emocionante aqui. As blockchains vieram para ficar. Elas são o próximo passo na evolução de sistemas complexos, não é mesmo? Então, os tipos de sistemas com os quais a maioria das pessoas está familiarizada, sabe? Seja um desktop no computador como uma máquina independente, certo? Um desktop é pessoal, você o possui. O próximo nível acima é um serviço como Google ou Facebook. Essas são arquiteturas de serviço ao cliente. Alguém opera um servidor e nós, como clientes, somos obrigados a eles. Historicamente, isso pode ser visto como uma forma de servilismo, não é? Somos obrigados a esses vassalos que possuem as propriedades e controlam tudo. E o próximo passo acima disso é o mundo democratizado das blockchains, onde não há ninguém no comando. O sistema é criado a partir do trabalho comum de um grupo de indivíduos que se unem. E opera corretamente, mesmo na presença de alguns atores mal intencionados que possam infiltrar-se no sistema. Era claro para mim que essa era a evolução inevitável dos sistemas de computador e que havia grandes problemas científicos para fazê-los escalar, ficarem rápidos e seguros. Então, pensei que precisava trazer minha expertise para essa área. Então, em que momento você estava fazendo sua pesquisa e, de repente, o artigo do Bitcoin apareceu? Sim, e eu me lembro, porque eu também estava... Eu me lembro que estava trabalhando em banco e em 2011, quando ele apareceu, nós já estávamos testando. E então a cidade de Londres, quando eu deixei o banco e criei meu primeiro, eles me disseram, se você entrar no Bitcoin, você vai ter problemas. Mas, simultaneamente, eu lia pessoas como você e pesquisava. E muita da pesquisa foi em paralelo, porque seu primeiro artigo sobre peer-to-peer foi em 2002, 2003. E o Bitcoin foi em 2012, 11, 12. Não, em 2009 foi quando o artigo foi publicado. O artigo foi publicado. Então, a partir dessa parte, quando foi que você começou a olhar para a sua pesquisa sobre o Bitcoin? Como você viu o surgimento da primeira criptomoeda e seus primórdios?
Certo? Então, sim, antes do Bitcoin surgir, nós nem mesmo tínhamos a palavra blockchain. Esse conceito não existia. Vi o white paper do Bitcoin, mas não lembro exatamente quando. Para ser honesto, vou admitir para o seu público aqui mesmo. A primeira coisa que fiz foi o que qualquer acadêmico faz quando vê. Então, antes de tudo, a primeira coisa que fiz foi ficar impressionado, certo? É uma ideia fantástica. Eu estava tipo, uau, isso é realmente uma grande inovação. Então, isso é ótimo. A segunda coisa que fiz, vou admitir, é o que todo acadêmico faz, me citar. Então, a segunda coisa é? Na verdade, ele cita apenas aquilo que um profissional saberia, não necessariamente o que um acadêmico conheceria. Esse foi o primeiro sinal claro de que Satoshi provavelmente não é um acadêmico. E a terceira coisa, claramente, é o que todo bom acadêmico faz: verificar se suas afirmações são verdadeiras. Isso foi interessante devido às fortes afirmações. Se for verdade, é fantástico. Caso contrário, precisamos conhecer os limites e as verdadeiras afirmações. E tem uma coisa que o Satoshi disse que eu me lembro disso. Deu um bocado de trabalho para descobrir, mas uma coisa que o Satoshi disse foi, bem, aqui está um protocolo, você deve seguir isso. E se você desviar deste protocolo, se começar a fazer coisas ruins, será punido por pessoas que fazem coisas boas. Essa propriedade é conhecida como compatibilidade de incentivo, algo desejável. E você quer que o incentivo de todos seja trabalhar para o que o projetista do sistema quer que você faça. Você deve seguir o bom livro, certo? E se você desviar, será punido. É isso que você quer que seja. E uma das primeiras coisas que fiz com meu pós-doutorado na época foi investigar se essa afirmação era correta ou não. E acontece que Satoshi estava errado, que se você se desviar do que ele disse, você poderia realmente ganhar mais dinheiro e não ser realmente punido. Realmente não havia como te punir em certas situações, dava para se safar burlando o sistema. Então nós criamos um protocolo alternativo, uma sequência alternativa de ações que você poderia tomar como minerador no Bitcoin e ganhar mais dinheiro do que deveria. Isso é chamado de mineração egoísta, invalidando algumas afirmações de Satoshi. Foi um período fascinante para mim. Publicamos isso após um momento de discussão. Nós publicamos isso ou entramos na mineração e começamos a ganhar muito Bitcoin praticamente de graça? Escolhemos publicar e assim que o fizemos houve uma grande reação negativa. Recebi ameaças de morte e uma campanha de cartas para Cornell pedindo minha demissão. Felizmente, eu tinha estabilidade e não podiam me demitir, apesar das tentativas financiadas coletivamente para provar que estávamos errados. Sabe, esses acadêmicos, o que eles sabem? Eles estão errados. Satoshi é perfeito e não pode ter cometido um erro. Vamos tentar provar que eles estão errados. E todas as 3 tentativas financiadas coletivamente, ao simularem nossos resultados, descobriram que é exatamente como dizemos. Inicialmente, a comunidade Bitcoin reagiu negativamente quando seus lucros foram questionados, chamando os questionadores de pagãos. Porém, depois perceberam que todos servem ao mesmo Deus da descentralização de ativos digitais e têm boas intenções. Admitiram pequenos erros, mas no grande esquema das coisas entenderam o propósito comum. Os erros do Bitcoin são importantes e devem ser corrigidos, mas não invalidam sua proposta de valor central. Na verdade, a proposta é mais forte agora que conhecemos melhor seus limites. Então, eles mudaram de ideia, começaram a me convidar para todas as suas conferências e foi assim que me aprofundei mais na área solar. Eu me lembro que eu não sabia que a reação foi tão grande, mas eu me lembro do tempo e então, ao mesmo tempo também, e eu quero tocar nisso apenas para contextualizar, foi quando você começou a se tornar, não apenas no cripto, mas muito na blockchain, porque você começou a destacar a tecnologia versus o cripto, sim? Então, um pouco de você, da sua própria pesquisa em peer-to-peer, que no outro dia tem as mesmas bases para a tecnologia blockchain em países inteligentes, como você passou da sua pesquisa e também para olhar a tecnologia em particular. Sim, como mencionei, eu já havia trabalhado anteriormente em sistemas de grande escala, focando em torná-los extremamente rápidos. Trabalhei com bancos de dados em larga escala de data center que operam em velocidades muito próximas ao hardware. Então comecei a aplicar algumas das técnicas e aprendizagens que adquiri em blockchains. Uma das primeiras coisas que fizemos foi caracterizar a descentralização de várias moedas em vários blockchains. As pessoas querem descentralização. O que significa ser descentralizado? Quais são melhores? Quais são os compromissos para alcançar a descentralização? Eu analisei a segurança das moedas em repouso. Existe uma maneira de recuperar moedas que foram roubadas sem violar
as garantias de finalidade do Bitcoin, e acontece que se você estiver com algum esforço, é possível fazer garantias muito sólidas. Nós inventamos certas coisas chamadas convenções do Bitcoin. Então, como posso marcar notas individuais para que elas carreguem consigo algumas restrições ou algumas regras adicionais que essas notas devem seguir, que talvez as tornem mais úteis do que uma nota comum? Pesquisei sobre esses assuntos e desenvolvemos vários esforços. Trabalhei em uma versão mais rápida do Bitcoin chamada Bitcoin Next Generation, próxima geração. E então eu continuei. E isso me levou até as camadas 2. Eu construí a camada 2 mais rápida do mundo, chamada T-Chan, que ainda mantém esse recorde. E nós enviamos Bitcoin de Londres para Nova York em algumas dezenas de milissegundos. Então, comparado a 1 hora que o próprio Bitcoin leva para fazer a mesma coisa, isso foi revolucionário. Ainda é o mais rápido. Mas, no fim, isso me levou a protocolos de consenso leves e super escaláveis, o santo graal na época. Era o maior problema pendente. Então, apliquei todo o meu conhecimento sobre bancos de dados, sistemas operacionais e sistemas distribuídos para tentar construir o protocolo de consenso mais rápido do mundo. Uma conquista impressionante. Então, com base nas suas realizações, destaco ao meu público o que considero relevante. Você foi co-diretor da Iniciativa para Criptomoedas em Países Inteligentes, IC3. Você está desenvolvendo o Sistema Operacional SPIN Projeto Nexus, sistema operacional que você liderou. O Karma, você mencionou um sistema de moeda virtual peer-to-peer que foi um dos primeiros a implementar a cunhagem distribuída, o Bitcoin, uma proposta escalável de Bitcoin que você também foi nomeado para a Comissão Técnica Consultiva de Futuros de Commodities da comunidade, e a lista continua a partir desses tecnologias. Qual foi a base, então, para você, em 2018, para cofundar a Ava Labs junto com Kevin Selkinick e Malfan Tedin? Sim, então a coisa que impulsionou para sair da academia e construir uma nova blockchain foi essa descoberta de uma nova família de protocolos de consenso. Então isso é diferente de outros protocolos de consenso, é uma nova família inteira. Quando se trata de proteção contra a chuva, você pode ter um casaco, um chapéu ou um guarda-chuva, certo? São diferentes famílias. Quando eu estava na pós-graduação, havia apenas uma maneira de alcançar o consenso, muitos protocolos diferentes, mas todos funcionavam sob o mesmo princípio de comunicação de todos para todos. Nós chamamos esses protocolos de consenso clássicos e eles são bons, sabe? Mas nunca teriam sido adequados para um cenário como o Bitcoin, porque são limitados em sua escalabilidade. Então isso é o que sabíamos, era então, quando o Bitcoin surgiu e a razão pela qual eu fiquei tão espantado quando vi aquele artigo de Satoshi foi que ele introduziu uma segunda família de protocolos de consenso baseados em prova de trabalho, e isso é muito mais escalável, mas é muito lento, consome uma quantidade enorme de energia, então há desvantagens para o Bitcoin. E lá estava, certo? Então esses eram os dois. E a coisa que nos permitiu sair da academia foi a nossa descoberta de uma terceira família de protocolos que funcionam em um princípio diferente. A família de protocolos de consenso Avalanche, que não funciona por meio de comunicação de todos para todos, mas de forma muito mais eficiente. Você não precisa que cada computador fale com todos os outros computadores que compõem o sistema. É daí que a Avalanche obtém a aceleração, e uma vez que tínhamos isso em nossas mãos, pensamos que isso é tão bom, é a grande descoberta que todos têm falado, muda o jogo de forma tão fundamental que tem que se tornar público. B tem que se tornar público em um ambiente que é controlado. Não podíamos deixar isso nas mãos das pessoas de criptografia, especialmente naquela época. Não podíamos confiar nelas para fazer a coisa certa. Então eu queria estar no controle de como nós o tiramos, eu queria ter certeza de que a tecnologia, que as pessoas fizeram justiça à tecnologia, e foi assim que acabamos criando nossa empresa para construir o software e construir a Avalanche. E do trabalho acadêmico e do mundo para o trabalho de empreendedor, como você fez a ponte, porque ainda continua pesquisando muito, e você ainda estava envolvido no Karnal e em muitas coisas, mas como foi esse trabalho de então se tornar e construir o ecossistema, que são outros laboratórios, e o protocolo Avalanche que temos hoje desde 2018 até agora? Essa é uma ótima pergunta. Um processo tão longo é uma transformação enorme, e olhando para trás me pergunto como consegui fazer isso.
Foi uma completa, reviravolta de tudo que eu conhecia, certo? Então eu, como acadêmico, escrevo artigos e como acadêmico sou responsável perante meus colegas e é só isso. Realmente, mas agora como empreendedor, você precisa construir algo que realmente resolva problemas reais. E você não precisa apenas propor uma melhoria teórica, mas uma implementação prática que não sofra com nenhum dos problemas que outros sistemas sofreram, que se destaque como adequação ao mercado do produto e assim por diante. Isso foi bem desafiador. Tive a sorte de ter um grande número de alunos que ensinei em Cornell. Então, contratei alguns de... Eles me ajudaram imensamente e tive sorte novamente de estar em uma parte do país que não havia sido explorada por um monte de outras startups. Estávamos no norte de Nova York. Um ótimo lugar para começar, mas rapidamente superamos a região. Então, me mudei para a cidade de Nova York, onde não havia tantas empresas de blockchain. A mudança para Nova York foi uma ideia fantástica porque nos aproximou de pessoas que possuem grandes quantidades de ativos e todo esse jogo não é um jogo tecnológico. Não há truque tecnológico que vá salvar o dia. Muitos dos meus concorrentes que veem isso dessa forma. Com um pequeno truque tecnológico, eles vão para São Francisco, contratam técnicos e desenvolvem um software. Isso não vai funcionar porque qualquer um poderia ter isso. É meio que eu tenho um chapéu e coloco uma pena nele. É um pouco inovador. Isso te protege do... Chuva, exatamente. Como todos os outros chapéus. O truque do chapéu não vai te levar lá. O que vai te levar lá é uma abordagem totalmente nova. Mudar para Nova York, estar intimamente ligado a emissores de ativos digitais ou ativos que queriam ser digitais. Eles imploraram por isso, certo? E estar em uma parte do país onde a maioria das outras pessoas não estava cheio de outras empresas que, você sabe, estão liderando em seus próprios domínios, foi um impulso fantástico para nós e temos crescido desde então. Isso é impressionante, geralmente. Então, uma das coisas que, para mim, em particular, foi provavelmente a primeira vez que comecei a prestar atenção ou olhar para a Ave Avalanche, foi que vocês fizeram uma descoberta fantástica, em primeiro lugar, no DeFi, e houve muita inovação que vocês trouxeram para a mesa, que eu acho que provavelmente rompeu muitas coisas em termos de finanças descentralizadas, centralizadas, eu diria mais em uma escala macro, porque é claro que havia muita peer-to-peer e, ao mesmo tempo, você sempre teve uma ponte entre institucional e o público de cripto em geral. Então, né, um pouco dessa parte DeFi e também essa parte institucional e o resto da comunidade. Deixe-me falar brevemente sobre o segundo ponto. Acho que uma das coisas que nos orgulhamos é o fato de sermos meio que os adultos na sala quando se trata de cripto. Então, a cripto tem muitas pessoas que fazem muito barulho, mas no final do dia eles não estão necessariamente avançando o que sabemos. Eles não trazem necessariamente algo novo, apenas reembalam o que já era conhecido, e isso realmente nos ajudou a estar no comando da ciência, por trás dos sistemas distribuídos, por trás das blockchains, e realmente nos ajudou que pudéssemos trazer essa ciência para a prática. Pesquisadores adicionais são desnecessários. Fomos nós que estávamos fazendo esse trabalho, e agora poderíamos construir um sistema que sustentava os princípios cripto de descentralização, de desintermediação, de construção de sistemas em grande escala que permitiam a participação de qualquer um. Então isso foi realmente bom. E claro, realmente ajudou ter tido um histórico institucional e ter ex-alunos de Cornell com experiência em finanças tradicionais trabalhando conosco, que podiam ir às instituições na Wall Street e dizer: ei, eu sei como vocês trabalham, conheço os seus pontos de dor e podemos lidar com eles. Construímos algo arquitetonicamente adequado ao que você quer fazer. Se eu puder, se eu posso levar sua audiência de volta àqueles dias, certo? Então, havia uma oposição entre as pessoas do blockchain, entre as pessoas do cripto e as pessoas institucionais, certo? Então, eles não confiavam um no outro. E o pensamento era: vamos cair com o dólar, vamos derrubar o sistema, não vamos ter moedas, o Bitcoin substituirá o dólar, o euro e todas as outras moedas. As fronteiras nacionais devem ser derrubadas, etc. E tinha que ser assim porque o Bitcoin, da maneira como foi projetado, sua arquitetura, não permite a incorporação de quaisquer restrições por qualquer jurisdição. Ele não existe dentro do nosso sistema jurídico. É uma espécie de sistema supralegal. Então, que atraiu todos esses libertários loucos que querem derrubar tudo. Eles se odiavam. TradFi achava os outros estranhos, não se comunicavam.
Com nossa experiência, pensamos isso é apenas uma tecnologia e não necessariamente precisa vir com essa mentalidade de derrubar tudo. Podemos construir sistemas capazes de incorporar restrições e necessidades regulatórias. Não precisa ser que temos que derrubar o dólar e substituí-lo por AVAX. Seria bom, é uma base sonora melhor. Mas esse dia pode ou não chegar. Mas o que queríamos construir era um sistema que arquitetonicamente pudesse se integrar ao mundo TradFi como o conhecemos. E então projetamos o Avalanche de maneira muito diferente do Bitcoin, muito diferente do Ethereum, Solana e outros, para permitir que ele seja facilmente incorporado por pessoas com necessidades diferentes. Então, eu estou realmente orgulhoso dessa jornada. E isso se deve a nós sermos, você sabe, aos nossos antecedentes de sermos tradificados, de sermos integrados. Portanto, é uma mentalidade e abordagem muito distintas para todo o dilema do blockchain. Então, agora, de toda essa jornada, que é a jornada do cripto e blockchain, que é incrível, como você enxerga o presente? Vocês provavelmente ainda estão na vanguarda e são os adultos na sala em todos os aspectos. Se eu olhar para o mundo das criptomoedas, e estou dizendo isso com todo o respeito, mas também com fatos, é que no momento o mundo do blockchain se tornou muito corporativo, o que é irônico. Como você mencionou, os maiores jogadores provavelmente são os caras do Vale do Silício e de Wall Street. E então temos um monte de ecossistema, mas ainda não conseguimos um avanço em termos de como a bala de prata da internet, o e-mail e assim por diante. E ao mesmo tempo, a toda a sustentabilidade. Então, como você vê isso, e especialmente no contexto do ecossistema Avalanche, e que terá o quê? Onde você vê as áreas onde você vive pessoalmente? Que você vê que faz o seu ecossistema, seus parceiros, seus estudos de caso, né? Porque você tem jogos, você tem institucional, você tem muitos verticais que são bastante únicos no ecossistema. Então ainda somos o protocolo de consenso mais rápido do mundo. Não há outro sistema que chegue perto de nós por causa da maneira única como estamos estruturados. Todos os outros que tentam ganhar velocidade é meio que aqueles, não sei se sua audiência já viu Flugtag na Alemanha, onde eles constroem essas estranhas engenhocas voadoras e as empurram de um pier. Sabe, é meio que esses esforços onde eles tentam fazer algo ir rápido, mas você tem que comprometer em algum lugar. Então, eles geralmente estão comprometendo a escalabilidade. Eles geralmente estão comprometendo, sabe, a quantidade mínima de hardware necessária para participar do sistema, etc. Alguns princípios de criptografia estão sendo comprometidos para alcançar velocidade, enquanto nós não precisamos fazer isso. Nós somos fiéis aos princípios de cripto de descentralização e abrir sistemas para todos. Então, isso é uma coisa que temos a nosso favor. A segunda coisa, provavelmente mais importante, é que nossa arquitetura tem muitas correntes trabalhando em unidade. Então, para ilustrar, o Bitcoin é um sistema que possui um ativo e uma corrente. Pessoas estão usando ordinais e outros recursos, mas em essência é um Bitcoin e uma blockchain que o sustenta. Ethereum e Solana e outros são sistemas multiativos, mas também uma única corrente. Todos esses ativos compartilham o mesmo espaço de bloco. Avalanche é diferente, é multiativo, multicorrente. Muitas correntes trabalham em paralelo e em uníssono. Para o usuário, funcionam como uma única corrente, mas na realidade são todos diferentes. Então, por exemplo, um jogo no Avalanche pode ter sua própria corrente e estar isolado do DeFi, dos esforços institucionais e de outros setores no Avalanche que têm suas próprias correntes. E existem infinitamente muitas dessas correntes que se pode ter, e cada corrente que é lançada, na verdade, expande a capacidade do sistema, enquanto que em uma rede de corrente única, toda vez que há uma aplicação bem-sucedida, essa aplicação retira recursos de outros aplicativos, e é por isso que você vê esses picos de taxa com muitos desses sistemas mais antigos. Então essas duas coisas nos diferenciam e ainda somos os adultos na sala, em parte porque não estamos ficando mais jovens, mas também genuinamente porque nossa tecnologia é fundamentalmente diferente das pessoas que nos precederam. Então esse estado permanece a terceira e última coisa, e uma que essencialmente você sabe que precisa de muita sorte para chegar lá, que realmente nos ajuda, é que temos uma comunidade fantástica, que conseguimos construir uma comunidade composta por desenvolvedores e várias aplicações diferentes, casos de uso, etc., que se uniram, atraídos por essa arquitetura, atraídos por essa tecnologia que acabou sendo realmente complementar
uma à outra, e sendo o que é hoje, então estamos aqui falando no rescaldo do cume da Avalanche em 2025, apenas algumas milhares de pessoas estavam aqui no local, e então você pode ver essa arquitetura, essa tecnologia apoiando essas pessoas, e então todos eles trabalham em conjunto, como você mencionou. Em DeFi é necessário que esses componentes estejam integrados para oferecer o conjunto completo de serviços on-chain. Como alguém da academia, quero perguntar: um dos maiores desafios que enfrentamos na economia e tecnologia global é a alfabetização. A alfabetização digital, a alfabetização financeira e inclusão financeira. Vocês estão tocando na parte da inclusão. Há muitas coisas diferentes. Mas quais são os desafios, ou pelo menos o que você vê que pode realmente melhorar para tornar a blockchain mais consciente? Como você mencionou, as pessoas não ligam se é blockchain ou inteligência artificial. O que importa é se funciona. Isso resolve o problema. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas, e eu sou um acadêmico, não tão profundo quanto você, mas uma das coisas que aprendi é que a divisão digital e a divisão tecnológica são maiores do que nunca. Agora, como acadêmico e empreendedor, né, o que você acha que pode ser feito dentro da sua comunidade para capacitar as pessoas de uma maneira melhor, especialmente considerando que vocês também têm a academia? Como você vê a educação nesse contexto? Isso é algo sobre o qual pensei bastante, como você, é claro. Então, como qualquer acadêmico indo dormir à noite, você sabe que precisa pensar sobre o que preciso fazer para levar todos a pegar meu conhecimento e levá-lo às massas para colocá-los a par desta área emergente realmente muito empolgante. Existem algumas coisas. Havia impedimentos tecnológicos físicos à nossa frente. Por exemplo, se você construir sob uma arquitetura de cadeia única, onde todos compartilham o mesmo espaço de bloco, suas taxas acabarão aumentando. No Ethereum, houve momentos em que aumentou para $500 para realizar a transação. E então, se você olhar ao redor do mundo, $500 por transação não é uma quantia que a maioria das pessoas pode pagar. Claro que você não pode tornar essa tecnologia pública, você não pode alcançar mais do que o público ocidental, norte-americano ou europeu se suas taxas são tão altas. Até mesmo taxas de $3 são excessivamente altas. Então essa foi a primeira coisa. A tecnologia tem que reduzir os custos de forma tão significativa, por ordens de magnitude, para que essa tecnologia possa ser retirada, possa ser usada. Há uma razão pela qual o DeFi não é grande na Nigéria. DeFi é grande na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, mas não na África devido a esse problema. Avalanche corrige. Isso. Então nós temos que abordar os impedimentos tecnológicos, que é o principal ponto. O que mais precisa ser feito, não? Há muita educação que precisa ser feita, porque agora existem novos conceitos. Você tem que educar as pessoas sobre o que é uma carteira, o que significa autocustódia, porque não posso ligar para um número de 1-800 quando perco minhas frases secretas e assim por diante. Então, na medida em que podemos converter problemas, esse tipo de problema pode ser resolvido com a aplicação de tecnologia. Isso é fantástico, é o que tentamos fazer, mas às vezes é impossível e temos que sair e educar. Então, como você mencionou, eu era o co-diretor de um instituto chamado IC3, onde tentamos fazer essa educação. Nós realizamos o primeiro bootcamp de Ethereum do mundo, fizemos muitos bootcamps. Também passei muito tempo com legisladores, acho que provavelmente falei com mais legisladores do que não. Não, algumas pessoas fizeram ainda mais. Até agora, fui o acadêmico que mais dialogou com legisladores por muito tempo, tentando educá-los de que essa tecnologia pode parecer ameaçadora, mas não é. E é algo que está muito alinhado com os objetivos de qualquer político, que é empoderar. Empoderar as pessoas. Então essa é a parte educacional das coisas. E então eu acho que o terceiro é você sabe, o universo de tentar alcançar as massas e o público. Essa tecnologia, particularmente a blockchain, é muito complicada e é inerentemente difícil de entender, como, por exemplo, para escrever um contrato inteligente hoje, você precisa saber como programar, certo? E isso já está além das capacidades da maioria das pessoas. Então, uma das coisas que estamos fazendo no Avalanche é trazer a inteligência artificial para as blockchains para tentar tornar a programação de contratos inteligentes muito mais natural. Desejamos eliminar a necessidade de aprender uma linguagem de programação como Solidity e a necessidade de aprender a escrever código. Na verdade, eliminar completamente a programação. E, em vez disso, a ideia que estamos explorando no momento é o que chamamos de agentes operados por moedas.
ou seja, ter uma blockchain onde os usuários programam a cadeia em seu idioma natural. Então, quando eu quero te dar algum dinheiro, eu apenas escrevo: eu gostaria de dar algum dinheiro para este show, para mostrar meu apoio pelo 5AVAX, para mostrar meu apoio. E eu posso escrever em texto coisas muito mais complicadas. Eu quero ser um patrocinador e doar $5.000 para o seu show, assumindo que você possa arrecadar 1 milhão, mas se você não conseguir fazer isso, então eu quero meu dinheiro de volta. Isso é algo que eu quero ser capaz de especificar. É meio que ter um cheque e escrever no cheque campos adicionais extras que em texto livre você faz isso escrevendo em seu próprio idioma natural inglês, alemão, francês, tagalog, chinês, o que quer que você fale. E então o que você escreve nesta transação não está em forma de bytecode, é interpretado por inteligência artificial para realizar o que você especificou usando as capacidades interpretativas da inteligência artificial. Então isso não é feito. Como pode ver, a visão está bem clara e em andamento. Muito nítido, e eu acho muito convincente, e certamente trará essa tecnologia para o próximo lote de massas. Porque eles, de repente, não terão que se preocupar com assinaturas digitais e o que significa ter um endereço. E a loja, 256 hash de outros, nada disso é relevante. Eles podem simplesmente especificar em texto o que querem. Espero que essas coisas nos levem ao próximo nível e tornem a tecnologia acessível a um público maior. Acho que isso é crítico, então minhas duas últimas perguntas. Você mencionou que a inteligência artificial está dominando a economia mundial, mas as criptomoedas ainda valem 11 trilhões de dólares, segundo dados da Mastercard e outros. São 11 trilhões da economia mundial, mas a inteligência artificial está assumindo algo muito maior se você olhar. Então, como você vê, você acabou de mencionar a sua visão de integrar as duas coisas. E também uma das coisas que o cenário distópico da inteligência artificial, que você vai ter renda universal para todos, que é parcialmente realidade, goste você ou não. Blockchain, como você acabou de dizer, o DeFi poderia criar muitas maneiras de gamificar a economia, criando muita inovação nova que precisamos tão desesperadamente, porque 4,5 bilhões de pessoas estão jogando jogos todos os dias. Com base no seu conhecimento, você vê o cenário macro da inteligência artificial, considerando a camada tecnológica e social, além do blockchain e das criptomoedas. Essas três coisas estão funcionando, embora de forma fragmentada atualmente. Os três estão fragmentados, mas haverá uma convergência. Há um enorme impulso para a inteligência artificial com a percepção de seu grande impacto social. Muito dinheiro está sendo investido, pois esses agentes de inteligência artificial são extremamente caros para treinar. Então, isso é bom, quer dizer, é bom que esse dinheiro esteja sendo investido nisso. Os custos estão caindo, veremos agentes de inteligência artificial treinados para usos especializados, por muito menos do que eram no passado, e veremos a qualidade do esforço, a qualidade da inteligência aumentar com o tempo. Do lado da inteligência artificial e do blockchain, acredito que alcançamos e rompemos uma certa barreira, certo ponto de inflexão. Os custos diminuíram, leva menos que 1 centavo para fazer uma transação no Avalanche. Na verdade, geralmente custa menos de 1/100º de centavo para fazer qualquer coisa no Avalanche. É super barato, vamos ver mais comoditização do espaço de bloco. É muito fácil começar a sua própria Avalanche, ter sua própria blockchain que pode se comunicar com toda a infraestrutura. Nós construímos e você está imediatamente integrado às bolsas. E toda essa outra infraestrutura de blockchain, custódios, bolsas, etc., que são difíceis de entrar, então as coisas têm o custo de participar diminuído, sistemas antigos que tinham um impacto social negativo, como prova de trabalho, que estava queimando combustíveis fósseis, etc., aquecendo os polos, etc., esses estão diminuindo novamente. A Avalanche é uma tecnologia verde e sustentável, então isso está acontecendo agora na confluência de todos esses. Estamos entrando em uma era onde, não é mais blockchains e criptomoedas, não são um jogo de promessas constantes. Você sabe, constantemente segurando um objeto criptográfico brilhante na frente das massas, esperando que as coisas aconteçam. Nós podemos entregar, e a Avalanche mostrou que mesmo para aplicações muito exigentes, como jogos de computador, você pode ter uma fundação, uma blockchain capaz de sustentar suas necessidades extremamente exigentes. Este jogo chamado Off the Grid, por exemplo, tem 15 milhões de usuários, está disponível há alguns meses.
15 milhões de usuários já, e todas essas pessoas estão, você sabe, matando umas às outras e roubando os braços mecânicos uns dos outros, as pernas mecânicas e armas e assim por diante, e todas essas são transações de blockchain. Ninguém sequer percebe que essas são transações de blockchain, então isso muda completamente o jogo e de repente você tem um exemplo como essas cadeias não precisam ser sobre moedas e ganhar dinheiro da noite para o dia e ficar rico. Eles são facilitadores para novas economias. Este jogo, por exemplo, está evoluindo ao longo do tempo. A visão é que qualquer um será capaz de construir novas lojas, novas habilidades dentro do universo do jogo, uma plataforma aberta para outras pessoas prosperarem. E é isso que eles estão mostrando, né? Além disso, né, o próprio DeFi provou ser uma coisa muito grande. Apenas um exemplo muito simples. Tenho certeza de que muitos da sua audiência vivem em países onde precisam de acesso a dólares americanos. Eles precisam de acesso a dólares americanos de uma maneira que ninguém possa tirar esses dólares deles. E as stablecoins são um ajuste perfeito de produto para o mercado para isso, e estamos vendo o aumento das stablecoins mesmo enquanto falamos. Então, existem ativos do mundo real que estão crescendo, e eu acho que uma das visões que eu gostaria de deixar para o seu público é que todo ativo, cada único ativo quer ser digital, a escritura da sua casa e o título do seu carro querem ser digitais. Sabe, suas joias querem ser digitais, certo? Então, seu ouro quer ser digital. É essencial que seus ativos financeiros sejam digitais para facilitar a negociação, o armazenamento e a movimentação. E você tem o maior alcance para coisas de valor quando precisa negociá-las. Então, esse é o universo para o qual estamos indo, e a confluência dessas três tecnologias vai demorar um pouco, certo? Mas elas se unirão e tornarão barato, rápido e eficaz ter bens digitais facilmente programados por pessoas que não necessariamente têm um background em programação. Isso é incrível, né? Última pergunta. Então, estamos no épico final do seu evento e do seu fantástico evento, como você vê especialmente para a sua comunidade. E claro que a minha comunidade é mais ampla, mas quais são os elementos que você queria dar a eles agora e também um pouco de esperança, porque o mundo tem muitos desafios, como falamos? Sim, então vamos ver. Eu acho que a comunidade Avalanche acabou de se reunir, este é o nosso evento anual, e então acabamos de nos reunir aqui em Londres, e toda vez que temos uma dessas reuniões é meio que um momento para refletir sobre onde estamos tecnologicamente e o que precisa vir a seguir. Então eu acho que como comunidade, a Avalanche acertou em cheio a ideia de várias correntes operando como uma só. Existem algumas outras correntes que têm o mesmo conceito, que começaram quase ao mesmo tempo que nós, mas a Avalanche é a mais forte e melhor, e eu acho que as outras fizeram certas escolhas tecnologicamente que as tiraram da corrida, então eu estou realmente muito feliz que nós tivemos sorte, ou seja lá como você queira chamar, nós tivemos a capacidade de chegar onde estamos com respeito a isso. Agora é hora de nós construirmos correntes ainda mais rápidas, como o desempenho de uma única corrente precisa ser mais rápido. Você sempre pode ganhar velocidade cortando caminho, construindo um voo estranho, implementando algo que apenas voa. E então cai no oceano, então não é do jeito Avalanche. Então estou saindo deste encontro em particular, estou extremamente energizado e pronto para construir o tipo de roteiro técnico que discutimos aqui. Envolve construir um novo banco de dados, envolve construir novos recursos em nosso sistema para que o desempenho de uma única cadeia possa ser ainda mais rápido, para que possamos limpar muitos milhões de transações por segundo em um determinado caminho. Então é com isso que estou saindo, e acho que a principal conclusão disso para mim novamente é: temos uma comunidade fantástica, fiquei energizado ao conversar com algumas equipes que participarão do próximo Hackathon, incluindo equipes do programa InfraBeadle, que tem construído em cima da Avalanche por um tempo. Isso também é um hackathon, mas virtual e espalhado ao longo de vários meses. Alguns dos produtos e projetos que eles construíram são simplesmente incríveis e impressionantes, tornando os serviços bancários tão baratos, fáceis e acessíveis. Estou saindo energizado e animado, apesar da incerteza em torno dos ativos e da precificação que podem subir e descer diariamente, especialmente com cripto. 30, eles também podem subir muito, mas nada disso importa se você está construindo algo que resolve uma necessidade da sociedade. Se você está tornando a vida mais fácil, mais barata, mais rápida, melhor. Você está lá para ficar, e nós também vivemos, apenas no último ano, um período de incerteza regulatória. E isso
foi muito chocante para muitas pessoas e havia uma inclinação anticripto, especialmente nos Estados Unidos, e estamos saindo disso e as pessoas estão reenergizadas, porque agora temos uma administração nos Estados Unidos da América e legisladores que entendem a importância do cripto e a clareza chegando, e não importa realmente o que a regulamentação diz, contanto que seja clara, e essa clareza já está abrindo portas para a digitalização e ativos que estavam fechados antes. Então, estou realmente muito animado para conversar com você sobre nossa união aqui também. Tem sido uma honra, muito obrigado pelo seu tempo e por me receber. Obrigado.